Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um ACACiCast, o podcast da ACACi. Hoje eu recebo com muita alegria, muito prazer, a Paula Martins, gerente executiva do Instituto Américo Boás. Ei, Paula, tudo bem? Tudo bom, obrigada pelo convite, adorei. Prazer te receber aqui. Primeiro, não posso deixar de perguntar a sua opinião sobre esse novo projeto aqui que já está em andamento da ACACi, a ACACiCast, o nosso podcast. Eu adorei, eu achei uma ideia inovadora, a gente não tem outra instituição do terceiro setor com o próprio podcast, então achei belíssima a iniciativa. Assim a gente consegue conversar mais, chegar em outros espaços, né? Mostrar, né, para as pessoas, trazer mais informação. Paula é formada em Direito, está à frente aqui do Instituto Américo Boás. Vamos começar explicando um pouquinho o que é esse instituto, antes de falar da parceria com a ACACi, né, que já é antiga aí do grupo, mas vamos falar um pouquinho o que é esse instituto. O Instituto Américo Boás, ele surgiu com o propósito de dar visibilidade para as instituições do terceiro setor. Ele nasceu lá atrás, em 2017, com o interesse do grupo em devolver para a sociedade algo, né? Então, por mais que todo o grupo já tenha ações sociais desenvolvidas individualmente pelas empresas, concentrou-se no Instituto Américo Boás todas as ações. Pelo menos a proposta é essa. E o dar visibilidade que nós fazemos é através da Rede Vitória. Nós temos as outras empresas do grupo, claro, que apoiam, que ajudam. No entanto, o grosso assim, de conteúdo é todo da Rede Vitória. A nossa visibilidade ela não é uma visibilidade publicitária, é uma visibilidade através de conteúdo jornalístico. Então, o apoio do Instituto, ele implica em quê? Em matérias na TV, matérias no Folha Vitória, entrevistas na rádio. E é dessa maneira que a gente ajuda e apoia as instituições. Dar visibilidade, vocês acabam utilizando todo esse aparato que é grande, né, de tecnologia de ponta, moderna, abrange todo o estado e nacional, internacional por conta da internet, da era digital, tudo isso a serviço do terceiro setor. Exatamente. O nosso propósito é que as instituições elas consigam alcançar, como eu falei, através do ACACiCast, consigam alcançar outros espaços. Para nós, eu já ouvi isso de algumas instituições. O Instituto ele leva um selo de credibilidade para as instituições. E isso faz com que elas consigam não só insumos, doações, né, de insumos mesmo, materiais e tal, mas também mão de obra, através do voluntariado, e até recursos financeiros. É um selo de idoneidade, assim. Uma chancela, né? Isso, o Instituto Américo Boás apoia a ACACi, então pode confiar. Isso, é exatamente isso. O sentimento que muitas instituições têm e suas presidentes passaram para mim é disso. É muito mais fácil para que elas abordem um empresário ou de repente um político, porque é necessário, as instituições dependem às vezes de emendas parlamentares e tal, eles precisam desenvolver essas relações quando elas estão amplamente divulgadas, quando elas estão conhecidas e quando tem um grupo por trás que falou, olha, pode confiar. Então, é bem nesse sentido. E aí, ainda nesse sentido, você trouxe muito bem essa questão que é de cunho jornalístico, ou seja, tudo que é divulgado tem dados, tem estatísticas, tem informações, tem coisas, tem notícias de relevância e isso também ajuda. Também. Eu acho que você entende melhor do que eu sobre o cunho jornalístico, porque minha formação é em Direito. Mas a diferença, né, do discurso, de tentar te convencer de algo, que é o discurso publicitário, e o conteúdo imparcial do jornalismo. Ele não vai ser nem positivo nem negativo, né? Ele vai mostrar a realidade. Então, eu acho que através dessa maneira, a gente consegue entregar algo muito mais real e muito mais palpável, né? E as matérias também, elas são desenvolvidas pela temática. Então, por exemplo, vamos falar da ACACi. Eu não vou criar uma pauta para a ACACi para falar exclusivamente do podcast, do videocast. Eu vou falar do serviço que a ACACi presta. E dentro dessa matéria eu vou citar a ACACi. A ACACi é um plano de fundo. A gente quer divulgar... O podcast é um plano de fundo. Isso aí, o podcast é um plano de fundo. Mas as instituições, no geral, a Mais, a FEC, todas as outras que a gente ajuda, apoia, as matérias são construídas dessa forma. Eu quero falar sobre crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. Beleza. Tem alguma instituição do terceiro setor que trabalha com isso? Tem, o SECRE. Então, vamos falar alguma coisa que está acontecendo lá no Morro do São Benedito e
a instituição entra como plano de fundo. E tudo de forma muito transparente, né? Mostrando a realidade de forma que ela é e da necessidade dessas instituições e dessas pessoas que são atendidas. Exatamente. Eu acho que é dessa maneira, por essa transparência, que dá resultado. É por essa transparência que as instituições conseguem alcançar novos parceiros através dessa visibilidade. Antes de falar por que a CACI, uma pergunta óbvia, mas que tem que ser feita, eu quero falar assim que essa parceria de 2017 com o Instituto Américo Buarque já vem muito antes com o Grupo Buarque, né? Na verdade, a Buarque Alimentos sempre apoiou e segue apoiando a CACI. A própria Eduarda, que hoje é a vice-presidente, né, da empresa, ela, não sei se já chegou a ser embaixadora, mas ela tem uma relação muito próxima com a CACI. Então, isso é muito importante. O Shopping Vitória sempre foi parceiro também. Shopping Vitória é uma empresa que abre muito as portas para questões sociais e demandas humanitárias, vamos dizer assim. A Loja Vazia foi um espetáculo, mais um espetáculo. Você estava lá, né? Maravilhosa. 10 anos de Loja Vazia. Pois é, 10 anos de Loja Vazia. Em quase todas as edições, a CACI esteve presente. Por muito tempo também o shopping tinha uma... Agora não se usa mais isso, mas tinha uma caixinha de doações no Espaço Família do Shopping Vitória, que essa renda ela era toda doada para a CACI. Então, eram pessoas comuns, como nós. Eu tenho um filho, vou lá trocar fraldinha e não sei o quê. Aí eu vi a caixinha da CACI, deixava um dinheirinho lá. Era desse jeito. Então, é algo que se construiu há muito tempo. E veio só... melhorando, né, com a chegada do Instituto. E aí eu quero saber por que o Instituto escolheu a CACI. Escolheu várias instituições, que eu também quero saber quais são, porque vale a pena lembrar de todas elas, destacar. A gente é uma grande família aqui, mas por que a CACI? Então, eu acho que a CACI faz um trabalho diferenciado. O que a CACI faz, outra instituição no Estado não faz. E se não fosse a CACI, a gente já conversou isso outras vezes, muitas crianças, muitos adolescentes, muitos jovens, né, não teriam acesso ao direito básico da saúde. Então, a CACI, como essa residência temporária, esse lar temporário inclusivo, acolhe de uma maneira muito carinhosa e muito útil, muito prática, porque ela se envolve com o traslado dessas pessoas, ela oferece o transporte, ela dá alimentação, ela recebe a família junto, sempre tem um acompanhante, ela cuida das terapias que essa pessoa que está lá precisa fazer. É multi, né? Um trabalho multi. Não, é um trabalho gigantesco. Desde psicologia, nutrição, área médica. Então, assim, a CACI concentra muita coisa. E a gente precisa valorizar. Né? O terceiro setor está aí para ajudar, para apoiar, e o trabalho da CACI é único, exclusivo, precisa ser divulgado, precisa de apoio. E que outras instituições o Instituto Américo Buarque também apoia? Olha, esse ano nós completamos 6 anos. E ao longo desses 6 anos, eu não lembro agora o número, mas acredito que estejamos em quase 30 ou 30. De 2022 para cá, nós dobramos o número de instituições ao ano. A gente apoiava 4 instituições por ano, passamos a apoiar 8. A gente mudou a forma de desenvolver o trabalho e conseguimos ampliar. Mas vou citar alguns nomes. A AFEC, o SECRE... Do câncer, né? Do Mulheres com Câncer. Sim. O SECRE, a Mais, esse ano, a Pai de Vitória, Vitória Down, CAOCA, Mulheres Guerreiras, que é uma instituição que é bem recente do município de Serra para mulheres em situação de violência doméstica. Instituto Todos os Cantos, que faz um trabalho belíssimo também. Fundação Beneficente Praia do Canto, que não fica na Praia do Canto, gente. Importante ressaltar que ela é lá de São Pedro. Enfim, são muitas. A CAOCA, são muitas instituições. E são várias causas, né? Eu estou vendo aí crianças com síndrome de Down, com autismo, em tratamento contra o câncer, mulheres vítimas de violência, crianças em vulnerabilidade social. São muitas causas importantíssimas, né? Exatamente. A gente tenta escolher, de 2022 para cá, para facilitar o trabalho do jornalismo, especificamente, e também para que as campanhas elas fiquem mais coesas, assim, mais intensas, né? Assim, faça um barulho maior. Nós passamos a trabalhar com eixos temáticos. Por isso, a gente conseguiu ampliar a quantidade de instituições. O que seriam esses eixos temáticos? A gente seleciona tópicos que nós vamos falar durante o ano, são 4,
E aí a gente escolhe as instituições conforme o tópico. Então, por exemplo, ano passado, o primeiro eixo que nós trabalhamos foi mulheres. Dentro dessa temática, nós abraçamos a questão da violência contra a mulher através dessa instituição que eu mencionei, e também a Filarmônica de Mulheres do Espírito Santo, para falar sobre protagonismo feminino. Uhum. E a Filarmônica de Mulheres, ela é decorrente do Instituto Todos os Cantos, é um dos projetos de lá. Então, a gente consegue falar de um assunto específico de uma instituição que fala de outras tantas coisas. O Instituto Todos os Cantos, ele promove cultura, né? É mais essa pegada. Mas a gente conseguiu falar de protagonismo feminino utilizando esse instituto. E então, a informação que se multiplica, né? Não, só cresce, aumenta, e é muito positivo para as instituições, né? Por isso que estamos aí há 6 anos ajudando, apoiando. E só crescendo. Era a minha outra pergunta, meu outro questionamento. De que forma, então, todo esse trabalho desenvolvido pelo Instituto, pela mídia espontânea, TV, rádio, tudo isso que você colocou aqui, se reverte para essas instituições? Algumas vezes é possível que elas consigam verba mesmo, consigam recursos financeiros, por doações livres, nesse caso, por pessoas físicas ou jurídicas que tenham interesse em doar. Outros casos, que é a maioria, esse apoio, essa visibilidade se torna mão de obra, recursos humanos, por conta do voluntariado. As pessoas se interessam pelas causas e querem se voluntariar. Ai, mas é um voluntariado para fazer uma ação específica? Não, necessariamente. Às vezes, por exemplo, você, maravilhosa, poderia muito bem montar uma oficina sobre comunicação. Explicar para as instituições por que a comunicação é importante. E por aí vai. Eu, enquanto advogada, poderia falar... já houve essa proposta para a gente falar um pouquinho sobre direito de família para algumas instituições que tem criança e adolescente em vulnerabilidade, às vezes o pai não está pagando pensão e por aí vai. Então, vai virando dessa forma. E tem outras instituições também que recebem doações. Doações de insumos, alimentos, cesta básica, material de higiene e por aí vai. Todo mundo pode ajudar, né, Paula? Nossa, todo mundo. Que seja, aquele trabalho de formiguinha pode virar um tanto que faz muita diferença. E a questão do voluntariado, às vezes as pessoas elas não têm noção do bem que a gente, enquanto voluntário, sente. Então, gente, procura ajudar. Vai fazer diferença na sua vida. Às vezes mais do que na vida de quem está recebendo esse apoio. E as pessoas, eu acho que se preocupam também assim, mas eu não tenho esse tempo disponível toda segunda, Não, pode ser alguma coisa pontual, igual Exatamente. Você citou. Vai lá em uma ação, ajuda, seu amigo vai em outra ação e aí se forma uma grande corrente. Com certeza. E o terceiro setor depende disso, né? Depende da união das pessoas para poder dar certo. Porque a captação de recursos para o terceiro setor é um desafio diário, né? Então, a corrente do bem unida, né? O terceiro setor só funciona em rede. Então, isso é muito importante, esses braços dados assim que a gente tem que andar. Agora, Paula, você falou aí que você é advogada. Como você veio parar aqui no Instituto? Me fala um pouquinho da sua trajetória. Então, eu sou advogada, sou formada em Direito, advoguei... Cara, eu já tô velha, então eu acho que eu advoguei por uns 10 anos, por aí. Em determinado momento, eu vendi eu tinha um escritório, vendi a minha parte para o meu ex-sócio, porque eu queria parar, queria fazer outra coisa. E fui trabalhar na Secretaria de Assistência Social de Vila Velha. Quando eu cheguei lá, na assistência, eu me deparei com uma realidade, assim, completamente diferente daquilo que eu estava acostumada. Uma realidade muito mais dura, muito mais difícil. Conheci a política de assistência, porque você é advogado, por mais que eu tenha feito direito, a gente não estuda política pública de assistência. As pessoas elas têm uma noção muito equivocada da assistência social, achando que é assistencialismo e achando que essa política ela se resume em benefício, Bolsa Família e por aí vai. Mas não é isso. Então, eu conheci o trabalho dos CRAS, dos CREAS, eu fui assessora jurídica dos CREAS, inclusive, de Vila Velha, e depois eu fui para a gestão. E aí, eu comecei a ter contato também com as instituições do terceiro setor que faziam trabalhos para a prefeitura, né? Trabalhos que deveriam ser executados pela prefeitura, aí tinha convênio para que essas instituições conseguissem fazer. E foi assim. E quando mudou a gestão do município, eu saí,
porque eu era comissionada na prefeitura, e aí fui fazer uma entrevista aleatória, que a secretária da época, Ana Cláudia Simões, que é fera do terceiro setor aqui no estado, super maravilhosa, um conhecimento absurdo de terceiro setor, ela havia me indicado para uma vaga. Só que eu não sabia que ela havia me indicado, ela não falou nada comigo, ela só falou depois. Eu fui para a TV Vitória fazer uma entrevista. Aí cheguei lá, conheci o Alexandre Carvalho, que é o superintendente de conteúdo da rede e diretor do Instituto Américo Buarque. Conheço, foi meu chefe também. Pois é, atualmente meu chefe. E aí ele começou a conversar comigo sobre o trabalho da assistência, né, a minha carreira até então, e como é que era essa minha relação com o social e tal. Enfim, no final da entrevista que eu fiquei sabendo que a vaga, eu achei que era para assessoria jurídica da TV, mas não tinha nada a ver. A vaga realmente era para a gerência executiva do Instituto. E eu fiquei muito feliz, eu fiz todo o processo seletivo depois de ter passado. Hoje você é apresentadora, inclusive, né? Temos uma advogada apresentadora, sim. Não sou meliana, mas, assim, né? Estamos aí através do muito programa legal. Eu, Você, Nós e Terceiro Setor, para fomentar o terceiro setor no estado. Deixa eu resumir essa história aí, que você falou que fechou, vendeu parte do seu escritório, foi conhecer essa outra parte, essa outra realidade. Você se apaixonou por isso, de verdade, por ajudar as pessoas e reverter o seu conhecimento nisso, né? Completamente. A minha vivência era totalmente numa bolha de uma realidade de pessoas de classe média alta, classe alta. Então, era uma advocacia bem boutique, ninguém tinha problema em pagar, né? Então, era muito tranquilo. Quando eu cheguei tranquilo, assim, para as pessoas, tá? Para o advogado é sofrido, gente. Mas, quando eu cheguei na assistência e fui para os CREAS, eu vi que eu não sou assistente social. Quem faz a abordagem são as assistentes sociais, juntamente com os psicólogas e tal, elas trabalhavam em duplas. Mas quando eu era solicitada como assessoria jurídica nessas abordagens, eu via que as pessoas elas não tinham conhecimento básico do direito delas. E isso, assim, me deixava transtornada, e é transtornada a mesma palavra, e indignada, porque era tão simples a informação, elas precisavam de uma coisa tão simples que ninguém tinha falado, ou que, enfim, por algum motivo, pela simplicidade de vida dessas pessoas, pela falta de estudo, falta de acesso, enfim, pela condição de vida, pelo contexto no qual elas estavam inseridas, elas não sabiam. E aí eu tinha que fazer todo o encaminhamento para uma defensoria pública, para um núcleo de práticas jurídicas de uma faculdade, mas eu não conseguia resolver o problema da pessoa de fato. E isso me incomodava muito. A gente se sente impotente às vezes, né? A sensação de impotência é muito grande, é muito, muito intensa. Aí eu fui trabalhando isso aos poucos, mas assim, a minha passagem pela assistência foi transformadora na minha vida. Eu ganhava pouco, mas eu trabalhava muito e eu era apaixonada. É realização, né? É uma realização. E eu queria terminar, Paula. Mas já? Ah, não, gente. Mas a gente pode vir outras vezes. Vão ter várias outras conversas, com certeza. Porque, enfim, é um trabalho muito bacana que vocês fazem. E eu queria terminar disso aí que você falou. Como a gente ajuda, a gente pode ganhar, às vezes, claro, muito menos do que no escritório, fazendo advocacia, mas com a realização de ver pessoas tendo acesso à saúde, à educação, a uma moradia, vendo as crianças da CASSE saudáveis, com acesso a tratamento. Eu queria que você terminasse falando disso. Eu acho que o meu trabalho no terceiro setor, ele me mudou muito enquanto ser humano, porque você ajudar o próximo, independente de como você faz essa ajuda, isso muda a sua vida. Então, você leva um pedacinho daquilo com você. Então, você coleciona histórias, você faz conexões que você transforma a realidade das pessoas. Faz amigos, né? Faz amigos, parceiros, e você vê isso de verdade. Você não espera um tempo passar. Isso é na hora, a entrega é na hora. A gratidão que essas pessoas que recebem, não falo nem do apoio em si, mas que estão ali na instituição recebendo o serviço que a instituição presta, é indescritível, assim, é uma sensação de deixar o coração bem quentinho mesmo.
Fica o convite, então, para outras pessoas virem com a gente nessa corrente, ajudarem a Cássia, a Mais, a Pai, né? Qualquer instituição, como eu disse, nós somos uma grande família, estamos aqui para nos ajudar. Fica o convite para fazer parte dessa instituição. Com certeza. Todo mundo que quiser entrar no terceiro setor para apoiar, para ser voluntário, será sempre muito bem-vindo. Procura o nosso Instagram, Instituto Américo Boás, acessa lá, manda um direct, que o que a gente puder fazer de encaminhamento a gente faz. Paula, muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Que linda essa trajetória, essa mudança aí, né? Muito bacana. Parabéns ao Grupo Américo Boás, ao Grupo Boás, ao Instituto Américo Boás, que está sempre super presente com a gente. Que venham muitos e muitos e muitos anos, hein? Se Deus quiser. Obrigada, foi uma satisfação enorme participar. Fica o convite para próximas conversas. Tá bom. Gente, prazer então falar com a Paula Martins, gerente executivo do Instituto Américo Boás. Até o próximo episódio do ACACICast. Até lá.